6. A pregação no Novo Testamento. Marcos capítulo 16, 15, é o texto lá oficial que a gente leu lá na abertura. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O termo grego usado para a palavra no Novo Testamento é logos. Isso. O Novo Testamento amplia a visão da palavra. Logos é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. O verbo ali é logos, é a palavra. Tá certo? Vamos ler aí? João, logos. Olha lá. No princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a palavra agora aqui é logos, é o próprio Cristo, é o próprio Filho de Deus. Então ela vai abranger, ela vai ampliar a nossa visão para a pregação do Evangelho. O pregador, como anunciador da palavra de Deus, traz sobre si a autoridade e o poder para anunciar a palavra. O Senhor, além de nos dar a palavra, Ele dá autoridade e poder para ministrar a palavra, para que ela acompanhe, para ser acompanhada com autoridade e com poder. A gente tem alguns textos que a gente poderia ler para mostrar isso, mas no capítulo 9 de Lucas está escrito assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder, virtude aí é autoridade, virtude e poder, sobre todos os demônios e para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Autoridade e poder para pregar. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8, que é que diz? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, aí tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Virtude e poder para anunciar a palavra. Glórias a Deus por isto. Vamos ver mais aqui. Pois a pregação é o meio para que a salvação chegue a todos os homens. A palavra, o meio que Deus usa para transformar vidas. Através da palavra, a salvação chega a todos os homens. E por meio da palavra, Deus vai transformar os homens que crerem. Por isso que se faz necessário pregar a palavra. Quem diz amém? Amém. O significado da pregação no Novo Testamento. O Novo Testamento usa várias palavras para designar o ato de pregar. Vamos comentar duas, vamos conhecer duas aqui. Evangelion, com o sentido de anunciar as boas novas. A palavra evangelho no grego, evangelion, com o sentido de anunciar as boas novas. Segunda palavra, querigma, com o sentido de proclamar publicamente a palavra. Proclamar publicamente a palavra. Isso, irmãos, é o significado da pregação no Novo Testamento, se anunciar a palavra e proclamar esta palavra com autoridade e com poder. Amém? A pregação não é uma opção, mas uma obrigação, ordenada por Deus e oficializada por Cristo na grande comissão. Marcos 16, 15, quando ele diz: ide
e pregar. Quem entende isso? Aí a pregação não é uma opção, é uma obrigação. Você não tem a opção de pregar. Isso é uma obrigação de todo crente. Você pode não pregar ali, mas no seu dia a dia você tem que pregar para alguém. Precisa você pregar na rua que você mora, para os seus amigos, para os seus familiares. Isso é pregar, evangelho, isso é cumprir o ministério da pregação. Quantas milhões, milhares de pessoas não já aceitaram Jesus através de um amigo que pregou no grupo de trabalho para ele, na escola, em casa, na rua andando, um bate-papo, tomando um sorvete, tomando um açaí, falando um lanche, falando de Jesus, a pessoa se interessou, veio para a igreja e fez a decisão. Então isso é uma obrigação. Você imagina se cada um de nós que estamos hoje à noite aqui, interessados no ministério da pregação, colocasse um propósito de a partir de amanhã, não passar um dia sem pregar para uma pessoa, como a gente evangelizaria assim de novo tão rápido? Já foi, vamos para o sétimo, para a gente terminar. Sétimo, pregação na missão da igreja. Logo que Jesus foi batizado, a Bíblia diz, daí por diante passou Jesus a pregar. Jesus a pregar. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4 fala de dois assuntos importantes na vida de Jesus: a tentação e o batismo, ou batismo e tentação. Porque assim que ele é batizado, saindo dele da água, ele é levado pelo Espírito do Senhor para o deserto para ser tentado. Quando termina a tentação, no versículo 17 diz, daí por diante passou Jesus a pregar, certo? A missão, a pregação na missão da igreja. Cristo já deu o exemplo, ele já pregando, certo? Ele trazendo já a pregação do Evangelho. Passa os anos que Cristo passou pregando o Evangelho, e quando ele morre, ressuscita e vai assunto aos céus, quem vai dar sequência nisso? Os apóstolos. Os apóstolos vão pregar. Dia de Pentecostes, quem é que prega? Pedro. Certo? No capítulo 6 que nós já lemos, o apóstolo faz questão de dizer, não é bom que a gente deixe a oração, a palavra para servir a mesa. Eles estão na atividade da pregação. Eles deram sequência à pregação do Evangelho que Cristo começou. Seguindo, no capítulo 8 de Atos, nós vamos ver os discípulos pregando. Vamos ver Atos 8:4. Iam por toda parte pregando a palavra. Bom, a gente vai ver, irmãos, que Cristo pregou, os apóstolos deram sequência, agora os discípulos já estão pregando também, tá certo? O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo exorta Timóteo, pregues a palavra. Então, o ministério, a missão da pregação na igreja, ela vai continuando. Jesus volta para os céus, mas a igreja continua no ministério da pregação. A pregação não parou, ela não acabou em Cristo, ela continua sendo anunciada. Por quem? Pelos apóstolos, pelos discípulos, por Paulo, por Timóteo, e vem sendo pregada, tá certo? Aprove a Deus, irmãos, salvar os que creem pela loucura da pregação. Leia aí 1 Coríntios 1:21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Certo? Prove a Deus salvar. Então, nós temos a missão de pregar. A igreja teve essa missão. Cristo pregou. Os apóstolos pregaram. Os discípulos deram sequência. Para quê? Para que os homens chegassem à salvação. Na história da igreja, após os apóstolos morrerem,
apostólica, morreram os 12 apóstolos ali, e Paulo, o 13º apóstolo, morreram. Quem deu sequência à pregação? Nós sabemos qual foi o último apóstolo que morreu. Quem foi o último apóstolo que morreu? João. Morreu com aproximadamente 100 anos, né? 100 anos. Morreu de velhice, é o único que morre de velhice. Todos os demais são mortos, né? São mortos. João é o último. Quando João morre, vem os pais da igreja darem continuidade à pregação dos apóstolos. Os primeiros cristãos que aceitaram com eles, que ouviram eles pregar e creram, eles dão sequência à pregação. São chamados pais da igreja, certo? Os pais da igreja. E eles faziam o quê? Eles pregavam a mensagem dos apóstolos. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? Palavra, pregação, tá certo? E os pais da igreja combatiam o quê? As heresias, que já existia naquela época, irmãos. Já existia heresia naquela época. Pessoas que pregavam contrário ao que está na Bíblia, se faziam até de cristãos e anunciavam a palavra contrária ao que estava na Bíblia, tá certo? A gente vai ver Nicolaítas, no tempo de João, pregando contra o casamento, pregando sobre poder da graça, quanto mais você pecar, mais graça você vai ter, prosperidade. Você vai ver que os falsos profetas estavam ali. Qual era a preocupação de Paulo? Quando ele saísse de cena, os falsos profetas invadissem tudo. E ele orientou. Então os pais da igreja vão combater essas heresias, vão fazer defesa da fé e vão fazer defesa do cristianismo. Vão defender o cristianismo nas suas pregações, vão defender a fé cristã e vão combater heresia. Não é diferente nos dias de hoje. Precisamos combater heresias nas igrejas. Os falsos profetas, os falsos ensinadores, os que estão ensinando fora da palavra de Deus. E temos que ter cuidado com isso. E também fazer a defesa da fé cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fazer a defesa do cristianismo. Defender, a palavra de Deus, eu tenho dito direto aqui, essas aberrações que estão acontecendo aí com cristãos, e se enfraquece o cristianismo. Enfraquece o cristianismo e a gente tem que ter cuidado. Porque se a gente não tiver cuidado, o cristianismo vai cair em descaso. Esfriamento nos últimos dias. Alguns apostataram da fé. Mas por quê? A gente está vendo tantos cristãos aí, irmãos. O que é que a gente está vendo? Essas heresias. Alguns nomes como, aí os pais da igreja combatem as heresias em defesa da fé, em defesa do cristianismo. Aí alguns nomes como Tertuliano, Cipriano, Clemente de Alexandria e outros anunciaram o evangelho através da pregação. No século IV, Agostinho, João Crisóstomo e outros fazem a mesma coisa. Na Reforma Protestante, João Wycliffe na Inglaterra, Martim Lutero na Alemanha, João Russell e Jerônimo na República Tcheca, antiga Boêmia, e João Calvino na Suíça, do período da Reforma Protestante, tá certo? Homens que continuaram pregando a palavra de Deus, tá certo? Para concluir, no século XVIII, século XIX, a gente tem João Wesley, 1703 a 1791, Charles Spurgeon,
1834 a 1892, Charles Spurgeon é considerado até hoje o príncipe dos pregadores, e temos ainda Moody, 1837 a 1899 nos Estados Unidos, um homem, Billy Graham, pregador. Hoje Deus conta e convoca você. Eu recebo, Jesus. E eu, para dar sequência ao que esses homens fizeram. Glória a Deus. Anunciar a palavra através da pregação. Não pode parar esse ministério. Nós precisamos nos responsabilizar que a vez agora é nossa. Está nas nossas mãos o princípio de dar sequência à pregação do Evangelho. Se Cristo vier durante o nosso período, iremos embora para os céus. Mas se Ele não vier no nosso período, nós precisamos deixar seguidores que dê sequência à pregação do Evangelho. Esta palavra tem que ser pregada até o fim. E não pode faltar quem prega. Sempre tem que ter alguém que diga: eis-me aqui. Certo? Agora por quê? A igreja vai ser arrebatada e o mundo vai continuar aí. Vão viver normal. Vai ter uns dias de angústias, mas eles vão normalizar. O homem do pecado vai se revelar. Quando o homem do pecado se revelar, acalma todo mundo. Traz solução econômica, social, na saúde, na educação, na fome mundial, resolve esses 5 pilares aí. Aí ele resolve com a falsa paz, 3 anos e meio ele se revela quem é, grande tribulação jamais vista sobre a terra, perseguição, fim dos 7 anos Jesus vem, destrói o anticristo, liberta Israel, entra um milênio todinho durante a tribulação, tem pregação, as 2 testemunhas de Jerusalém que vai pregar e ser morto na praça, durante o milênio o evangelho pregado de novo, o reino, a mensagem do reino pregado novamente, e virá o juízo final. Então, eu já disse outras vezes aqui, irmãos, eu já disse em outros cursos aqui, outras palestras com vocês, leiam os contextos dos versículos, não sejam descuidados com isso. Lê o versículo, vê o que é o contexto deles. O contexto pode estar no versículo anterior ou posterior, mas também pode estar no livro todo. E pode estar em toda a Bíblia. É muito cuidado com isso. Principalmente quem prega tem que ter muito cuidado. Isso aqui. Tá bom, irmãos? Deu para entender o que é a pregação na Bíblia. É uma doutrina bíblica, estar na Bíblia, sabe que o assunto é bíblico. É bíblico. Tem a ordem e precisamos cumprir. Amém? Perguntas?